Vivo olhando para Cristo com os olhos da fé. Nele eu tenho firmeza, estou sempre de pé. Vivo olhando para Cristo para não vacilar, e o meu barco pequeno desliza sereno nas águas do mar. Foi olhando para Cristo que os irmãos do passado, ao morrerem queimados, ainda tiveram razões para cantar. Foi olhando para Cristo que não retrocederam e até mesmo puderam, na ânsia da morte, feliz perdoar. Vivo olhando para Cristo, meu farol divinar, minha luz do caminho que me livra do mar. Vivo olhando para Cristo, fonte de inspiração, dele vem melodia e a doce poesia da minha canção. Foi olhando para Cristo que os heróis se espelharam e jamais recuaram em meio às torturas e perseguições. Foi olhando para Cristo que seu sangue na arena aspergiram sem pena ao serem moídos por bravos leões. Foi olhando para Cristo que os irmãos do passado, ao morrerem queimados, ainda tiveram razões para cantar. Foi olhando para Cristo que não retrocederam e até mesmo puderam, na ânsia da morte, feliz perdoar. E até mesmo puderam, na ânsia da morte, feliz perdoar. Acrescente a nossa fé. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Nossa boa noite lá para São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, né? Que mais uma vez está conosco na linha telefônica. A ciência faz muita coisa boa, né? Um dia ela vai ser governada por Jesus Cristo, né? Amém. É o Salmo 102 que nós vamos usar hoje, um versículo apenas, verso 4. Mas antes, porém, algumas referências sobre televisão. Tudo bem. Há muitas.
Mas podemos destacar o poder de Deus para transformar, parágrafos 168, 169. O poder de Deus para transformar, parágrafos 168, 169. O mais sobressalente está na mensagem O Sinal, parágrafo 129. Tem também perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, parágrafo 87. Vou repetir, o poder de Deus para transformar, 168, 169. Há muitos anotando, né? O Sinal, 129. Mensagem do Sinal, 129. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, 87. Somente uma vez mais, 133. Vocês gostariam de ver o que os que não anotaram? É 168, que todo mundo vem prevenido com caneta e papel, né? Ele diz, perdoe esta expressão, no poder de Deus para transformar. Perdoe esta expressão, se o sentimento de alguém foi ferido por isto, eu não tencionei fazê-lo. Há uns 2 domingos atrás, eu fui convidado pela minha própria filha para assistir uma apresentação de músicas religiosas na televisão. Aos amigos, os amigos de manhã. Eu queria ouvir a Oral Roberts em seu programa. Eu lhes pedi para que me avisassem. Disse, ouçam isto, este é um grande hino. Meu filho estava ali de pé, me falou a respeito disso também. E eu liguei aquele aparelho. Nós alugamos de uma mulher que tem televisão em sua casa. Eu nunca tive intenção de ter uma em minha casa. Agora, só que ele era senhor da casa, né? A gente tem que pôr essa observação lembrando da leitura de hoje de manhã. Em Esther capítulo 1, né? Ele era senhor da sua casa. Eu nunca tive intenção de ter uma em minha casa. Eu não quero aquela coisa em minha casa. Eu a explodiria com a minha espingarda. Eu não quero ter nada a ver com aquela coisa maligna. Foi o que ele disse. Somente uma vez mais ele diz, o sinal, né? O sinal 129. Mensagem do Sinal 129. Logo que temos aplicado o sinal em casa, se vai aplicar o sinal, né? Isso não vai. Porque se a pessoa não vai viver mesmo uma vida véu adentro, imergida no Espírito Santo, é melhor ela ter uma televisão em casa. Eu diria assim, né? É melhor ter um televisor. A menos que vá viver uma vida imergida no Espírito véu adentro, né? Deite fora toda a sujeira que se encontra em casa, todas as saias curtas, os shorts, os baralhos, os cigarros, a televisão, etc. Bote tudo isso para a rua. Isso é, se vai aplicar o sinal. Isso é, se você é o senhor da casa. Se você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é com um pedaço de pau na mão. Se Deus teve compaixão, não é? Se não teve, eu estou fazendo lembrança de manhã. Qual é o outro? Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. 87. Um irmão disse, a primeira pergunta dessa, o irmão Branham, eu penso que a televisão é uma maldição para o mundo. O que você diz a respeito dela? Resposta, bem, seja quem for que escreveu, eu vou concordar com você. Eles têm feito dela uma maldição para o mundo. Ela poderia ser uma bênção para o mundo. Esse sistema fechado aqui é uma bênção para nós. Acabou, né? Esse aqui eu tenho certeza, é uma bênção. Será uma bênção. Esse aqui, agora o seu sistema lá, não sei se vai ser uma bênção. Esse aqui eu tenho certeza. Porque esse aqui está sob controle da ordem da igreja, né? Agora lá na sua casa, eu não sei se vai ser uma bênção.
Ela poderia ser uma bênção para o mundo, mas eles têm feito dela uma maldição. Qualquer coisa assim, minhas queridas pessoas, está no que você vai ver. A questão é a programação, não é? Se a televisão é uma maldição, então o jornal é uma maldição. Jornal, se as mães soubessem, não deixavam essas meninas estar olhando o jornal. As meninas, eu digo, né? Então o jornal é uma maldição, então o rádio é uma maldição. E muitas vezes o telefone é uma maldição. E aí você vai, o carro é uma maldição e tanta coisa, uma maldição. Vem? É o que você faz disto. Mas sendo que o irmão disse outra noite que dificilmente há um programa na televisão, é muito dispendioso. Um pobre pregador que prega o evangelho completo não pode manter um programa na televisão. O irmão disse outra noite, eu creio em outro lugar, expande o seu rádio, alguém... Bom, essa é a pergunta. Mais uma? Somente uma vez mais, senhor, né? 133. Por causa dessa programação, ele afirma, numa mensagem, ele não tem tempo de fazer esse estudo, agora é na hora do culto. Ele diz, você comete adultério vendo esses programas, essas novelas, essas coisas, você comete adultério. Vocês mães, vocês pais, estão prontos para estabelecer o altar em sua casa e expulsar a televisão? Estão prontos para expulsar da mesa esse jogo de baralho? Esses joguinhos aí que, em vez de estar ouvindo uma mensagem, em vez de estar lendo uma mensagem, está um joguinho, né? Com o vizinho, né? Por exemplo. Prontos para expulsar da mesa esse jogo e esses livros cômicos que seus meninos leem, preparando assim suas mentes infantis para o estrondo que o diabo lhes haverá de dar? Está disposto a estabelecer um antigo altar familiar outra vez? Ou queres continuar tal qual como agora estás? Se queres continuar assim, então não estás em condição para vir. Só a chamada de altar, né? Porém, eu rogo que sejas como Sansão, que vejas o preço, que estejas pronto. Senhor, deixa-me morrer com eles. Ele sabia quanto ia lhe custar se Deus respondesse à sua oração. Muito bem. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Salmo 102, verso 4. O meu coração está ferido e seco, como a erva, porque até me esqueço de comer meu pão. Senhor Deus, nós oramos a Ti, não sempre como penitentes, pedindo, quase que como dando uma ordem para o Senhor fazer isso, fazer aquilo, curar os doentes, e gritando às vezes com o Senhor na oração, dando ordens expressas. Mas nós queremos humildemente pedir ao Senhor que o Senhor vivifique a Tua palavra no nosso meio, que o Senhor nos dê uma atmosfera transformadora. Nós sabemos que as pessoas podem chorar em quaisquer reuniões, na reunião do Papa, na reunião do Bispo da Universal, na reunião espírita. Aqui, em qualquer lugar, as pessoas podem chorar, gritar, falar em línguas, desmaiarem. Mas nós não estamos esperando bem, não é isso mais. Nós estamos esperando aquela transformação. Nós não vamos para casa com 3 dias de alegria na alma e de vitória e depois voltamos para o velho moinho. Nós estamos esperando aquilo que aconteceu com Abraão, Pai. Quando ele estava com sua vida seca,
Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Podeis assentar-vos. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. Nós encontramos nas Escrituras, muito especialmente no Velho Testamento, várias pessoas, vários personagens suspirando por dias passados. Nós acabamos de ouvir no rádio, entendemos que há momentos, tempo para tudo, para todas as coisas, e nós nos esquecemos disto. Até mesmo, você entende, no casamento há aquele tempo de mãozinha dada, e de pôr comida na boca um do outro, de mastigar a comida e passar para a boca do outro, não é? Passar balinha um para o outro, não é? O casamento tem todo esse tempo. Comer no colo dele, ou no colo dela, não sei qual que é o mais forte. Hoje quase está certo a mulher botar o homem no colo, né? Mas dentro de um bom senso, a gente entende que o casamento não vai ficar assim toda a vida. Vocês entendem que ele não vai ficar assim de toda a vida, agarradinhos. Porque logo vem os filhos, logo passa aquela fervura do leite, não é? O leite ferve, a espuma sobe. Então, estabiliza, volta ao normal. Aí é que vai mostrar se o casamento é firme ou não. Enquanto está naquele apogeu, ainda não se sabe se ele é um casamento realmente fundamentado na rocha. É justamente depois que vem até mesmo certos desentendimentos, certos desgostos, certas tempestades, lutas, é que a coisa vai mostrar se realmente o casamento é como uma árvore. Você sabe, a árvore que não sacode, ela cai, que não balanga, não é? Com o vento ela cai. E às vezes ele sacode para lá e para cá, e com isso vai se enraizando mais. Isso é certo. Você não pode esperar que é todo tempo que a chupetinha na boca. Há casamentos, há casais que vivem a vida toda sem se desentenderem. O profeta disse que ele nunca se desentendeu com a irmã Meda. Isto quer dizer, ele nunca a ofendeu. Mas ela chegou um dia até de bater a porta na cara dele. Isso lhe custou um quisto no útero, né? Por causa disto. Mas há muitos casamentos assim, há pessoas que não são de discutir. Homens que são calados. E pode ver, pode ouvir coisas, eles nunca alteram, são mansos de espírito. Cuidado com a reação desse homem. Um dia que ele reage, diz: você tenha cuidado com a chifrada do boi manso, né? Porque é esse que mata. Esse boi que chifra só a sombra do dono e que
logo ao ver uma pessoa já está arrancando terra do chão, você não precisa ter medo dele, porque você corre dele em tempo, não é? Esconde dele. Então você tem que temer o boi manso, não é? Isso é certo. A natureza mostra as coisas. Há pessoas que não são de discutir, outros saem calados, nunca mais aparecem, somem. Os baianos têm essa característica, tinham pelo menos. O negócio começou a desentender, ferver. Em casa, ele deixava de ser o senhor da casa, passava a mão numa rapadura, um pedaço de carne seca, um pouco de farinha, jogava dentro de uma capanga, caçar de precata e vinha embora para Goiás. Diz que a precata dele falava, uma pacata, um vintém, uma pacata, um vintém, uma pacata, um vintém. Então, chegavam muitos baianos aí que largaram a família para lá, mulher com filhos. Há outros que apanham a mulher namorando, saem caladinhos. Eu conheço uma história dessa. Ele chegou da janela, viu tudo, saiu calado, nunca mais apareceu. Saiu com o coração magoado, uma muito fiel, dava vida pela esposa, pela família, não suportou aquilo. E ao invés de matar, de aprontar um escândalo, ele saiu calado, não deu nem notícia mais, exalou. Nunca mais quis vê-la, nunca mais deu notícia. Então, assim, temperamentos divergentes. Já outro aqui que fica brigando todo dia. Se você fizer, eu vou embora. Se você fizer isso, eu te bato. Se eu fizer isso, menino, se você fizer isso, eu te bato. E aquela gritaiada, aquela brigaria, e briga na mesa, briga na cozinha, briga na hora que chega, abraça na hora que deita, e vira na cama, fica 3 dias emburrado, daí a pouco faz as pazes, daí a pouco está junto. Então tem esse negócio. E fica aqueles filhos crescem assim também, tudo temperamentais, gritando, nervosos, essa coisa toda. Mas não estabelece assim um nível, não é? Um princípio, uma coisa. Eu gostaria que a gente tivesse princípio, não é? Base. Sim, sim, não, não. Quer dizer, você volta atrás, o sim, sim, não, não, não é de ditadura. Através do diálogo, de estudar a coisa, pode voltar atrás, é claro. Um filho pode fazer um pai voltar atrás, conversando, mostrando que não é daquela forma, que não foi aquilo. Então está bem. Mas o sim, sim, não, não. Começa essa coisa. Menino, se você for, você apanha. Chega, ganha um passeio de férias. Menino, se você fizer isso, se você não passar, menino só vive para estudar. Chega no fim do ano, toma bomba. Aí ganha uma férias de presente. Ganha um revólver de presente, de brinquedo, uma metralhadora. Todo dia eu vi 2 ali. Aí tiro. O negócio era espoleta mesmo. E o outro era alvejado e fazia assim. Caía. Mas dava um bom presente, não é? Eles nunca mais vão fazer um carrinho com um facão velho do avô, né? Fazer uma rodeira que quebra não sei quantas vezes e corta o dedo e bate a cabeça na quina do portal de nervo. Né? Eles nunca vão ter criatividade, porque é videogame, essa coisa toda. Né? Pois bem, isso é o geral, né? Da humanidade, das famílias e coisas. Mas, de todos os modos, nós entendemos que há um tempo que você geme, você suspira por ele. Nós íamos num lugar aqui perto aí para lá de Fazenda Nova, Jussara, num rio aí, pastor Vanderlei, irmão Berto, irmão Zé Alves. E nós ficávamos lá, no Otávio. E quantas vezes eu disse, até mesmo para o irmão Vanderlei, olha, isso não vai ficar assim. Aproveito, porque
porque às vezes saía lá de Belo Horizonte, lá viajava, chegava aqui 3 dias, queria voltar. Falei, olha, você aproveita, porque isso não vai durar todo tempo não. Isso vai mudar. E hoje ele lembra disso. E há momentos que a gente suspira por aquele riozinho, mata de um lado, mata do outro, aquele motorzinho, aquela tempestade, não é, irmão Benevides? Irmão Fialho? Aquela tempestade, aquela chuva, aqueles relâmpagos e aquelas coisas, e aqueles bichos, aqueles peixes, aquelas barracas, aquelas coisas, e a onça, não é? A onça fazendo irmão Zeberto chamava irmã Vicentina de noite. Ô irmã Vicentina, ô irmã Vicentina, chama o irmão Otávio, senão a onça vai me comer. E eu tenho 4 filhinhos para me criar. Chama aí, jogou coisa no carro para acordar, né? E a onça turrando de lá, né? A gente suspira, geme, às vezes. Davi chegou a suspirar profundo, quando ele lembrou daquela fonte. O seco é privado de umidade. É falta de umidade. Interessante que eu estava ali, peguei na mão do irmãozinho, muito humilde, né? Que ele entra humilde, quando passa perto de mim, ele passa encolhidinho. Aí eu peguei na mão dele, e falei que humildade é essa, né? Ele disse, né? É umidade. Eu falei, pois bem, já está escrito aqui umidade, né? É privado da umidade, ou do líquido que lhe é natural. Seco é aquilo que é desprovido de umidade. É um bom senso, qualquer senso mostra isso, né? Mas no sentido de personalidade, se trata também de uma pessoa de poucas palavras, seco, sem assunto. E ele estava sentado com a sua doutora namorada diante da sua lavoura de mamão. E aquilo estava supercarregado de frutas. E vinha lá uma grande tempestade, fechando todo o tempo, escurecendo tudo. E ela, como doutora, disse para ele que era um quejeiro da roça, simplesmente fazendeiro. A atmosfera está carregada, não é? Ele disse, nós vamos colher muito mamão. Quer dizer, entendendo que a atmosfera era a lavoura de mamão. Mas o certo mesmo é que ele era seco, por falta de argumento, por falta de palavras, por falta de vocabulário. Mas também se refere ao homem sério, austero, severo, seco em suas palavras, seco em suas decisões, intransigente, inflexível. E chega a alcançar até mesmo a pessoa que não manifesta carinho, que não manifesta ternura, e que não se deixa enternecer, não recebe ternura dos outros, mesmo da sua própria companheira. Então esse homem é seco, essa mulher é seca. E também se refere ainda ao esgotado, ao vazio, ao desejoso,
ao sequioso, aquele que está com sede, esgotado, vazio. Como recipiente, esse copo está cheio. Se derrama essa água, ele fica vazio. E você, sem dúvida, isto é, o homem, a pessoa, é sem dúvida alguma um recipiente que pode estar esgotado em todos os seus sentimentos, pode estar vazio, pode estar carente, desejoso e sequioso. Agora, o salmista diz: o meu coração está seco, falta umidade, o meu coração não deixa nem mesmo se enternecer, não aceita ternura, não se deixa consolar, o coração fecha e fica tão seco que não pode sorrir quando todos sorriam, que não pode se alegrar quando todos se alegram. Ora, se uma coisa que vem de Deus, e sendo esta a melhor coisa que vem de Deus, que não pode ser outra coisa senão a palavra de Deus, alegra aos corações de uns, por que não alegrar aos corações de outros? Por que não umedecer o coração seco? O salmista não estava aqui expressando apenas um fato poético, romântico, não era apenas um escritor que se assentava ali e pensava: o que eu vou escrever? Não, ele escrevia experiências próprias. E todas elas tinham e têm o objetivo de falarem conosco, porque todas essas experiências deles foram para nós. São Paulo disse: todas as experiências vividas por aqueles homens do passado, os sofrimentos, as angústias, o júbilo, a alegria, todas as etapas de suas vidas tinham propósito de Deus para conosco. Por isso ficaram escritas. E uma vez foram postas num verdadeiro compêndio sagrado, que se chama Bíblia Sagrada, e que não ficou escrita simplesmente para conhecimento histórico, mas ficou escrita para ser a resposta para nós em todos os momentos da nossa vida. A sede, a sequidão te leva a tomar qualquer água que apareça. Então a irmã faz uma pergunta sobre TV, sobre isto, sobre aquilo. Na verdade, é uma sede que há, é uma sequidão que há no povo. A ciência teria que se evoluir. Quem criou essa quarta dimensão não foi o diabo. O diabo não cria nada, ele não é criador, ele apenas
perverso que foi criado. E nós vivemos na primeira, segunda e terceira dimensão, usando da luz, espaço e tempo. E usufruímos da quarta dimensão, que é justamente através do rádio, captando vozes. Nesse instante há vozes aqui, há imagens aqui, há imagens aqui lá do outro lado da Terra, lá do Japão. O que está se praticando lá no Japão, do outro lado do globo terrestre, nesse instante, está aqui. Só depende de uma coisa, é de uma câmara, ou uma câmera, projetar aquilo, e um transmissor mandar aquilo para o satélite que está ali, e ele resvala aquilo para cá, e você vê tudo o que está acontecendo do outro lado aqui. Você vê até o homem chegando lá na Lua. Isso é a quarta dimensão. E conforme eu disse, essa ciência, essas leis não foram criadas pelo diabo. Elas foram criadas por Deus. Agora, bem verdade que Satanás se apoderou delas, tomou conta dessas leis, e por isso você liga o rádio aqui agora, ouve lambada, é rock, é isso e aquilo, e você liga o televisor e vê, é isso e aquilo, sob controle do diabo. É o que ouvimos do carro. O carro bateu no poste, não é o carro que vai ser multado. O carro atropelou a pessoa, não é o carro que vai ser multado. É o motorista, é o homem da máquina, é o homem que está lá dentro. Então essa ciência, essas leis são boas, só que elas estão sob controle de Satanás. Tanto que Satanás ofereceu essas leis para Jesus lá no Monte da Tentação. Lá no Monte da Tentação. Mas Jesus não quis. Ele não transformou pedras em pães. Ele não fez um espetáculo para Satanás, porque ninguém melhor do que Jesus sabia que quem criou isto foi ele, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele. E Jesus Cristo sabe perfeitamente, sabia então, é claro, que tudo isso seria dele, é dele. Simplesmente a terra se tornou em um palco para manifestação de sementes, sementes que vieram de Deus e sementes da serpente, somente isto. E Deus deixou isto nas mãos de Satanás. Isso se tornou um Éden satânico há quase 7.000 anos. Mas veja, como Deus descansou no sétimo dia, Satanás também irá descansar no sétimo dia. No sétimo milênio, será sábado para ele. E ele vai ficar numa sequidão terrível, porque ele não vai encontrar cachaça para beber, através do homem. Ele não vai encontrar corpo para prostituir, através da mulher e do homem. Ele não vai encontrar corpo para fumar, para matar, para roubar, para mentir. Vai ser uma seca para Satanás. E isto significa uma prisão para ele.
Agora vamos voltar aqui. A sede, a sequidão, te leva a tomar qualquer água que apareça. Lá no deserto existe esse perigo. Eu vi isto lá no oeste, lá no Arizona. A água mais bonita que existe é do deserto. E eu vi lá, assim que a gente chega para subir um cânion Sabino, lá onde Deus deu a mensagem de casamento e divórcio para o irmão Brana, lá embaixo tem uma água que é a coisa mais linda do mundo. Ela parece uma água misteriosa. Eu nunca vi igual. Só que não tem um girino nela. Não tem um bicho sequer toma naquela água, vive ali. E por isso o homem não pode tomar. E quando a pessoa se perde no deserto, ela vai ficando com sede, vai se desidratando e começa a ver miragem, ela vê ali na areia, ela vê água e chega lá e mergulha. Ela mergulhou na areia quente. É a sede que está fazendo aquilo. E se ela chega num poço desse, ela bebe. E ali está o seu fim. Porque os experientes, quem sabe se conduzir no deserto, a primeira coisa que ele olha é ver se tem algum inseto, se tem cobra, se tem girino, se tem coisas ali que sejam feias, indesejáveis, se tem vida ali naquela água, se tem sinal que bichos bebem ali. Aí então ele pode beber, mas se não, é melhor que não beba. É melhor continuar seco. É melhor continuar estéril. Foi o caso de Sara. É melhor se secar estéril do que forjar uma coisa e ter uma coisa venenosa, uma doutrina venenosa, mortal. E tem caído uma sequidão muito grande sobre a terra. Porque como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, e como foi nos dias de Elias também, assim também seria na vinda do Filho do Homem. Tem caído uma sequidão tão grande que as pessoas estão avançando em qualquer poço que aparece, em qualquer água que aparece, e com facilidade busca-se anelo, água, em qualquer fonte. Mas isso não acontece com aqueles que realmente foram chamados por Deus. Eu prefiro estar seco. É preferível estar com o coração seco. Esperar ele ser molhado com a água divina mesmo, dos céus. É melhor que, como Abraão, cada um vá se secando. Porque cada dia que passava, Abraão se secava mais. Ele e sua esposa Sara, até que veio o cumprimento da promessa. E eles então foram transformados. E assim alcançaram o filho. Aqui na mensagem, o poder de Deus para transformar, parágrafo 161, nós vemos aqui
um fato do porquê de muitas desgraças. Vocês, homens casados, quando vocês veem estas mulheres na rua assim, vocês, filhos de Deus, não veem vocês o que aconteceu no princípio? Quando a ciência deixou as mulheres tão bonitas, lá no princípio, a ciência era mais avançada do que a de hoje, antes do dilúvio. E a ciência deixou as mulheres tão bonitas no mundo antediluviano, até que os próprios filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, não as filhas de Deus. Eles assim fizeram um casamento misto, um casamento do diabo. E Deus nunca se esqueceu disto. Eles destruíram a coisa inteira. Ciência, beleza, tudo do diabo. Por que você acha que a mulher pinta os seus lábios? Por que você acha que ela tem que ir ali e cortar, picotar o seu cabelo para pegar uma atmosfera de fragrância? Não é outra coisa. Você observou a beleza das mulheres aumentando nos últimos dias? Ora, se você quer um sinal, este é o sinal do fim. Deus provou isto. Então use o filtro do homem que pensa. Você terá o gosto do homem santo. Sabe por quê? Porque elas fazem assim para te provocar uma sede pecaminosa. E isto te custará seu lar, isto te custará sua posição, isto te custará tudo que você possui. Além disto, isto custará a sua alma. Isso romperá o seu lar, desfacelará a sua família, e talvez haverá outro homem criando seus filhos, ou outra mulher criando seus filhos. Em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo disse assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Porque uma das causas do casamento é esta. Uma das causas principais. Não se deve casar somente por causa disto. É claro. Mas a Bíblia está dizendo que por causa da prostituição, para que não vivas prostituindo, então casa-te. E que o homem pague a devida benevolência com a mulher e vice-versa. Para quê? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então ele disse aqui: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo,
para vos aplicardes à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, pela vossa sede natural da carne. Agora, por que esta sequidão? E esse espírito de prostituição que envolve a maioria dos homens e a maioria das mulheres nesse século tão avançado, em todos os aspectos. Um homem casado não deveria estar satisfeito, de acordo com o que acabamos de ler, com sua esposa? Não deveria atender a sua sede natural de homem com sua esposa? A mulher casada não deveria atender a sua sede natural de mulher com o seu marido? Por que ficar buscando outros homens? E por que ficar buscando outras mulheres? Porque elas ficaram bonitas, eles ficaram bonitos. Não era só de mulher bonita, era de homem bonito também. Já tem até Miss Beleza, ou beleza, não é homem, Miss Beleza. Garoto de vitrine, garoto propaganda. Que coisa bonita, que rapaz bonito, que gatão. Gato é muito bom para comer rato. Deve-se tratar gato é com rato. Gato não é para estar no colo de mulher, lambendo e encolhendo e coisa. Não se dá comida para gato. Comida santa para gato. O gato tem que ficar com fome para ele caçar rato. A finalidade do gato é esta. Mas por quê? Por que essa sequidão? Por que essa ânsia? Por que essa necessidade? Por que essa incontinência? Na verdade, teria que haver uma seca. Nós encontramos que nós estamos acomodados. Eu estava vendo, todo mundo ousa a falar do presidente da República como se fala de um boneco, de um palhaço, de uma coisa qualquer. Ninguém tem respeito pela autoridade máxima do país. Eu estava dizendo para uma pessoa outro dia, não, mas o governo é exatamente um reflexo do povo. De onde é que é tirado o governo? É do povo. E a coisa mais certa é que cada povo tem o governo que merece. Um povo que só pensa em carnaval, só pensa em sexo, só pensa em fumo, em cerveja, em pecado, quer ter um santo lá governando ele, botando a mamadeira na boca de todo mundo. Quer ter paz, quer ter fartura. Eu disse para uma mulher essa semana que estava insultando, aí com a vinda do Papa, coisa e tal, eu disse para ela, você vai ver a bênção depois. Ele deu a bênção aí, você vai ver a bênção depois.
E se vocês querem entender uma coisa, entendo. Se não quiser, mulherinhas nervosas, mocinhas nervosas, rapazinhos nervosos, revoltados e coisa, e tupetinho levantado. Se vocês querem entender uma coisa, entendam. Nós estamos num mar de rosas. Nós estamos vivendo num mar de rosas. Pode chegar dias, vão chegar dias das pessoas terem saudade desses dias. Desses dias os quais elas estão reclamando, esconjurando, murmurando hoje. Fiquem sabendo disso, fiquem certos disso. E se você acha que está pouco o seu conforto, se você acha que está escasso, eu estava ouvindo o rádio e prestei atenção nisso. A águia mãe vem, tira tudo que amacia o ninho dos seus filhotes. Tira todas as peles que fizeram daquele ninho um lugar aprazível. Para quê? Para que eles não fiquem ali toda a vida, porque senão eles vão querer ficar ali toda a vida. Bom é estar aqui. Aqui tem comidinha, aqui tem cafezinho, aqui tem tudo. Ah, bom é estar aqui. Façamos 3 tabernáculos. Um para Elias, outro para Moisés, outro para ti. Pedro disse assim, mas não sabia que a cruz estava lá embaixo. Não sabia que o sofrimento estava lá na frente. Estava lá embaixo. A coisa está muito frouxa, muito macia. Virá um aperto, virá uma pressão. E pode chegar o instante, até mesmo aquela água que você joga fora, você não vai jogar mais. Aqui no Brasil se vê isto. Gente carregando água nas costas de jumento. Tantos litros d'água para a Chiquinha tomar banho. Tantos litros d'água para a Tereza tomar banho. Tantos litros para o Chiquinho. Tantos litros para o Manuel tomar o banho da semana. Tem a hora certa de tomar água. Não se dá o luxo de jogar o resto fora. Não, aqui no Brasil. Resto de comida no prato? Não gosto disso. Não como esse pedaço de frango. Eles comem até os ossos. Chegou uma hora de tanta seca em Samaria que a mãe combinou com a outra: vamos comer o meu filho hoje, amanhã nós comeremos o seu. Eu estava pensando uma coisa. Nós somos mal agradecidos. Nós somos homenzinhos rebeldes, mal agradecidos, mulherinhas tupetudas, mal agradecidas. Eu estava pensando, se não fosse esse ministério, quanta gente estaria, nem viveria mais, estaria no antro da prostituição, da miséria, da desgraça. Seria uma mulherzinha de sarjeta, de esquina, de boteco. Somos mal agradecidos demais. O que mais me chocou com o acidente do irmão Zezinho, mecânico, foi que ele viajou um dia antes conosco. Homem forte, carregou o irmão Joaquim Rodrigues lá no aeroporto, para lá e para cá, aquele carinho, aquele amor com o irmão Joaquim, que passou mal. Trabalhador, pegando cedo, guerrando cedo, e toda hora, todo tempo. Conheço, dinâmico, inventor. Ele é um inventor. Esbanjando energia. Mas eu estava notando uma coisa, irmãos.
O irmão Joaquim é que estava sendo o repórter meu, né? Dando as notícias do que estava acontecendo. E está aquele homem tão, prestem bem atenção nisso, tão forte, tão forte. Num segundo um carro bate nele e muda completamente a coisa. Um homem que pega o outro e carrega, o homem que pega o motor levanta, o homem que deita debaixo de um carro, o homem que faz isso, o homem que faz aquilo, o homem que faz aquilo outro. Ninguém admirava. E o irmão Zezinho pegou lá a roda e colocou, tá vendo? O irmão Zezinho apertou o parafuso, o parafusinho, aquele parafusinho que controla a aceleração do acelerador do carro, do carburador. O irmão Zezinho apertou para mim. Já pensou? Mas quem que ia admirar uma coisa dessa? Agora só de mexer com o dedo do pé, mexeu com o dedo do pé, foi a notícia. Ele mexeu com o dedo do pé. Agora é novidade. Aí ele já começou a falar. Ele falou a palavra. Quer dizer, eu estou gritando aqui, falando, saltando. É uma pancada na cabeça e cai em estado de coma. Depois qualquer movimentozinho é um alento para todos. Mas tanto movimento que eu estou fazendo, tanto movimento que você faz, parece que vira uma criança. Tudo que uma criança faz é novidade, é graça. É bom meditar nisso. Nós estamos aí tupetudinhos, arrogantes, nojentos, nojentas, cheios de escrúpulos e de exigências e de coisas e reclamações e murmurações, insatisfeitos. Dificilmente se encontra uma pessoa dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas o que foi? Eu comi hoje, meu marido me deu almoço, me deu janta. Não, o que é isso? Isso é obrigação dele. No mundo civilizado, às vezes acontece do marido, né? Usa até. Obrigado, querida, pelo almoço. Depois do almoço. Obrigado, estava ótimo. Não, é obrigação dela fazer o almoço. É assim. Deixa faltar. Você está aqui, com toda exigência, todo conforto. Tudo bem. Toma um avião e vai viajando por aí. E deixa esse avião fazer um pouso forçado, numa selva, num deserto. E aí vão passando os tempos. Por quê? Se tem um caboclinho exigente, nojento, é passageiro de avião. Todo mundo bem armadinho, né? E mais questões e questão de tudo, e bem tratados, por favor, sim senhor. E a aeromoça é paga para isso, e para lá e para cá. Aperta um botão, vem água, aperta outro, vem uísque, vem Coca-Cola, vem não sei mal o que. E aquele bom trato. Mas deixa essa coisa despencar lá de cima. Deixa. Nós precisamos pensar nisso. É necessário que você fique um pouquinho de tempo. Não precisa ficar meio-dia, não. Ficar 1 hora na porta de uma UTI, num CTI, para você ver passar moça, rapaz, criança, velho, aquele homenzarrão bonito lá, com a boca torta, borracha para lá, borracha no nariz, borracha de cá, borracha de lá. Homens fortes, todos cheios de borrachas. Agora, por quê e para quê? Nós não atentarmos para uma tão grande salvação. O que é o homem? O que é você? Quem sou eu?
o que somos nós? Aí eu me lembrei de que Elias chamou a seca sobre a terra. E segundo a minha palavra, e não vai chover por 3 anos e meio. E não choveu, mas ficou um riacho. Ele foi para a beira daquele riacho. Aqui eu tenho comida, quer ver? Um corvo vai trazer sanduíche aqui para mim. Todo dia o corvo levava sanduíche para ele. O hot dog dele lá. Ele tinha água, riacho e sanduíche. Quer coisa melhor que essa? Deixa o mundo acabar. Ele não estava nem se incomodando com isso. Aí de repente Deus falou com o corvo, ó, não, você não vai levar comida mais para ele não. E ordenou ao riacho a fonte que se secasse. A única maneira que tinha para trabalhar com o profeta era dessa forma? Eu não creio que era. Bastava Deus falar, ele desceria à casa da viúva. Mas para aí, corvo, será que não tem que secar uma coisa para alcançar outra? Tirar uma coisa para alcançar outra? Será que não tem que tirar? Então o riacho secou, o corvo não levou comida mais, e agora você vai à casa da viúva. Porque essa seca afetou a todos, indiferentemente a todos, de uma maneira generalizada. Todos foram afetados por essa seca, bons e maus, justos e injustos, ricos e pobres, todos foram afetados. E lá estava uma viúva que não era corrupta, que não era perdida, que tinha o mesmo calibre de Elias, tinha o mesmo espírito de Elias, mas estava sofrendo as mesmas consequências dos ímpios, as mesmas consequências da seca que havia caído como resultado do pecado de Jezabel e de Acabe. Para que o seu caráter se manifestasse, para que sua fé se manifestasse. Então Deus não evitou, e Ele não vai evitar. Você sabe que lá no deserto, eles chegaram em momentos deliciosos, prazerosos, mas Deus tinha que tirar aquele prazer, tinha que tirar aquela água, secar aquela fonte, para que eles prosseguissem a viagem. Não será aqui o vosso descanso. E o irmão Branham chegou e disse: se Deus responder às nossas orações, assim que oramos, nós aprenderemos a ser pessoas mais impacientes, cada vez mais impacientes, cada vez mais exigentes. Sansão estava seco. Aqui na mensagem, somente uma vez mais, parágrafo 129. Note você, Sansão sabia que estava em necessidade. Estava seco em si mesmo, ele não era suficiente. As denominações não podem produzir, elas não vindicam a palavra, mas ensinam contra ela. Sim, vocês sabem, mas Sansão se deu conta disso, de que era insuficiente em si mesmo, ainda que tivesse todo o seu organismo, ele seguia sendo insuficiente. Vocês não se enganem, eu estou falando a eleitos. Eleitos, não se enganem.
a situação é a mesma. Os únicos que vão sentir realmente que estão em necessidade são os eleitos, é que vão sentir esta seca. Porque através dos dons espirituais, o inimigo vai enganar até mesmo os romanos, através do sistema carismáticos. E muitos vão fazer prodígios e maravilhas, e terão um movimento pentecostal. E o profeta disse: você não entre nisso, porque senão você voltará à confusão pentecostal. Você de todos os modos vai se sentir insuficiente, necessitado, sequioso. Então os filisteus se regozijavam sobre sua vitória, estavam alegres, felizes. Jesus disse: enquanto o mundo se alegra, vós tendes tristeza. O que é que poderia te entristecer? É uma coisa forte mesmo, é uma coisa que fere o seu coração. Não chegaram a notar que ele levantou sua cabeça para cima, movendo seus lábios em oração, enquanto as lágrimas brotavam das covas que uma vez tiveram olhos, mas agora não tinham mais. Aquilo esteve seco por muito tempo, mas agora começou a brotar água, começou a melejar lágrimas, não mais lágrimas de emoção pentecostal, não mais aquele choro de histerismo, mas a água que vinha da alma, o choro que removeria as colunas do inferno, abalariam todas as colunas do templo filisteu. Eles não notaram que os olhos secos estavam lacrimejando. Que daquelas cavas estavam merejando lágrimas, água estava correndo, produzidas por uma oração de alma, de desespero, que realmente poria fim no assunto. Então eles estavam se alegrando muito, eles estavam gritando, eles estavam saltando, eles estavam tendo um movimento, mas ele, Sansão, desejava que Deus voltasse a se manifestar outra vez, se manifestar a esta Jezabel, se manifestar a essa natureza que brincou com seu poder, se manifestar a essa natureza que revelou o seu segredo a uma mulher filisteia, se manifestar a essa natureza que foi até na fronteira. Deus se manifeste novamente, não mais para um espetáculo público. Oh, se nós pudéssemos ter alguns Sansões que desta maneira se levantassem. Oh, igreja, não necessitamos de uma nova denominação, não necessitamos de novos templos, não necessitamos de começar outro credo, outra chuva tardia. Não, o que necessitamos é do poder de Deus em dinâmica, e isso só virá quando essa água brotar dos nossos olhos. Se algum homem de Deus cai numa contradição, numa dificuldade, você tem que entender, você tem que voltar lá.
no tempo de Sansão. Você tem que voltar lá no tempo de Davi. Você tem que voltar lá no tempo de Moisés. Você tem que voltar lá no tempo de Paulo, de Pedro, e ver de que lado, de que posição, de que banda você está. Fique sabendo que se Deus predestinou um homem, que se Deus predestinou uma mulher, uma pessoa, um indivíduo, uma igreja, fique sabendo, ela pode estar tão seca quanto for, tão seca como Sara estava, tão seca como Abraão estava, tão seca como Maria Madalena estava, tão seca como a samaritana estava, tão seca como o ladrão crucificado estava. Ele a vivificará. Tão seca quanto a vara de Arão estava, mas ela reverdeceu. Ela era de amêndoa, e ela era igualzinha às demais, sujeita às mesmas paixões, mas foi ela quem foi vivificada. Deixa isso descer no seu coração e sofra as aflições como a filha de Deus, como o filho de Deus. Sofra as contradições, sofra as decepções, sofra o seu calvário, negue-se a si mesmo. Espere um pouco, espere um pouco, mais um pouquinho só. Ele estava consciente do que sucederia se Deus respondesse sua oração. Porém, ele estava disposto a enfrentar a situação cara a cara. Que grande homem, que grande mulher. Será que Deus não tem mais grandes homens que estão em idêntica situação? Não tem Ele mais grandes mulheres? Ah, tem sim, tem. Lábios secos. Eu me lembrei dos lábios daquele rapaz que matou o filho do rei. Diz o irmão Brana que o rei foi lá na cadeia e chegou lá, seus lábios estavam feridos de tanta sede, tão secos, estavam de febre, estavam brancos, sequiosos. Mas de repente o rei estendeu o tapete e molhou aqueles lábios. Ele molhou aqueles lábios. Naturalmente passou um azeite, um unguento. E eu pude ver que lá na cruz, lá no Calvário, Jesus ficou com seus lábios tão secos, e balbuciando ele disse: eu tenho sede, meu coração está seco, minha garganta está seca. Olha, Jesus podia ter todos os carros do mundo, Jesus podia ter todas as casas do mundo, Jesus podia ter todas as vestes do mundo, Jesus podia ter todos os sapatos do mundo, toda a beleza do mundo, todos os anéis de brilhantes, mas ele estava lá seco, derrotado, abandonado pelo próprio Pai. Deus meu, por que me desamparaste?
Por que me deixas tão seco nesta hora? Sabe o que deram para ele? Vinagre, fel. Passaram nos lábios dele. O que dá para nós? É um cálice com chopinho, é uma garrafa de cerveja para curar a nossa sequidão, é uma garrafa de vinho, é um copo de refresco, é um copo de suco de laranja, é uma batidinha de frutas geladas. O que é que dá para nós? É uma água fresca. O que deu para ele? O que fez ele? Eu mereço. Mas e ele? Por isso que Maria batia nos seus peitos. Que fez ele? Que fez ele? Que fez ele? Que fez ele? Não eu mereço. Eu não presto. Mas e ele? Foi ele quem te magoou? Foi ele quem te escandalizou? Foi ele quem te feriu? Ele disse: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Não pode ter coração seco, sedento. Pai amado, Deus poderoso, na verdade nós não sabemos o que queremos, e quando alcançamos as coisas nós queremos outras, e nos tornamos os impacientes, exigentes, e com isso perturbando a nossa saúde, a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor. Nós não temos mais que ver o que acontece com o mundo. O mundo já tem seu destino selado, e nós sabemos que o corpo mais enfermo que existe é o do Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos agora, Pai. Eu sei que a palavra foi suficiente. É difícil até orar depois disto, porque a Bíblia diz: Ele enviou a sua palavra e o sarou. Agora, minha irmã, levanta-te. Levanta-te em ânimo, em coragem. Levanta-te, irmão. O que fez ele? O que fez ele? Levanta-te. Deixa o seu coração ser molhado. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a água da vida. Assim disse o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você agora volta com seu coração orvalhado, refrescado no poder de Deus, mas enfrentando a realidade, os fatos. Senhor, se essa é minha cruz, então eu vou carregá-la. Esforça a minha coragem. Se eu tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. E agora eu vou em frente, Senhor. Animada, animado, encorajado, encorajada. Agora eu tomei um gole d'água. Agora eu me refiz. Em nome de Jesus Cristo. Deus, tome sua fé nesta hora. Você que está se entregando a Jesus Cristo,
desejando o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que gostaria de voltar ao poço e mergulhar nele, aleluia, e que ainda o encontrou, faça-o agora, não de uma maneira mecânica, mas de uma maneira dinâmica. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Fique de pé, abençoe um ao outro. Amanhã a gente estará orando aqui. Façam força de vir no culto de quarta-feira. Está muito abençoado o culto de quarta-feira. Vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção.
Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui.